Uma autora que eu não conhecia, mas que achei muito interessante. Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e hoje estou aqui para te falar de Intimidades, da Katie Kitamura. Primeiro de tudo eu quero agradecer à Quetzal o facto de me ter enviado este livro, muito obrigada. E este foi daqueles livros que eu fiquei a olhar para a capa, achei a capa interessante, enigmática, mas fiquei no meu cantinho. Depois a Quetzal enviou-me este livro e eu coloquei-o na prateleira dos livros enviados pelas editoras. E fui lendo outras coisas, mas este livro estava lá, quase a olhar para mim, apesar da senhora não ver nada na capa, o que é certo é que ficou. E um dia resolvi pegar nele, porque aqui esta voz na cabeça já me dava alguma ansiedade e assim que comecei a ler não consegui parar. Este livro é um livro diferente, é um livro distinto, é um livro profundo, é um livro que nos obriga a olhar para nós mesmos e a pensar em determinadas coisas. A personagem principal deste livro é intérprete no Tribunal Internacional de Haia, que, como sabem, é um tribunal muito importante, porque é o tribunal que julga pessoas que estão condenadas, que estão a responder por crimes à humanidade, e ela é uma intérprete, ou seja, passam por lá pessoas de todo o mundo, nem toda a gente fala todas as línguas e, portanto, é preciso alguém para traduzir. E logo aqui ela levanta uma série de considerações que eu não tinha pensado, nomeadamente, ela não pode fazer inflexões de voz que deem juízos de valor, ela não pode, de alguma forma, nem sequer facialmente, porque há um vidro e as pessoas conseguem vê-la, fazer expressões em que partilhe a sua opinião. Portanto, é um trabalho muito mais difícil do que a pura tradução daquilo que a pessoa que está a ser julgada diz ou daquilo que as testemunhas dizem. É um livro que, por inerência dos crimes que são ali julgados, nos envolve e nos diz muito a nível da temática. Ou seja, nós apercebemos-nos das atrocidades que, se é que ainda não nos tínhamos apercebido, das atrocidades de que o livro fala. Mas a verdade é que este livro para mim conquistou-me pela escrita. Ou seja, este livro para mim conquistou-me naquilo que eu acho que é muito interessante, que é a forma como esta escritora nos dá todos estes acontecimentos, todas estas personagens que gravitam à volta desta intérprete e a própria vida da intérprete em paralelo com o trabalho que ela tem, com aquilo que ela vê no tribunal. É um livro que me conquistou pela escrita porque é um livro que nos leva ao Tribunal de Haia, portanto nós assistimos àquilo em primeira mão, por um lado. Por outro, é um livro que quase nos obriga a nós leitores a participar, que nos chama a participar. E portanto é um livro que fica depois da sua leitura, o que é, e que nos faz refletir sobre uma série de coisas que nós às vezes temos como certezas e que na verdade se calhar não são. E isso é muito interessante. Não é um livro onde que tenha muito enredo, não é um livro onde a história seja assim muito intricada, onde haja muitas histórias pelo meio, não é. Mas é um livro que o que tem é suficiente para nos pôr a pensar e o que tem é suficiente para nós querermos saber o que é que vem a seguir. Porque na realidade é um livro que fala de abusos, é um livro que fala de alguma ingenuidade de algumas pessoas também e é um livro que nos põe a pensar sobre todos estes elementos e sobre a forma como o mundo vê todos estes elementos e até a forma como o mundo os julga. Porque o tribunal é um tribunal internacional, é um tribunal que pretende uma isenção a 100% e, portanto, nós aqui também temos essa ideia de justiça plena que poderá ser assim ou não, mas para isso vão ter que ler o livro, que eu não vos vou dizer mais nada sobre esse assunto. É um livro de sensações e um livro de sentimentos, onde as personagens que estão muitíssimo bem construídas começam a fazer parte desse aspecto. E a escrita, que é quase lírica, faz com que estas personagens
fiquem no leitor e faz com que o leitor se envolva nas suas decisões. Ou seja, há momentos em que nós percebemos que o leitor participe diretamente na ação e ela quer que o leitor pare para respirar, para ponderar, para refletir e então depois sim avançar na ação. E isso é muito interessante. Primeiro, é muito difícil de se conseguir e segundo, quando se consegue, quer dizer que a autora é brilhante e é muito interessante para o leitor perceber que é quase parte ativa do livro e que não é o mero entrar na história e acompanhar a história, não, é mesmo fazer parte da reflexão que é necessária para que o livro funcione na sua plenitude. Há um elemento que eu achei muito interessante e onde esta ideia de que o leitor participa é importante, que tem a ver com a própria palavra, ou seja, e que isso está subjacente ao julgamento do Tribunal de Haia, que é a importância da palavra, a manipulação através da palavra e está também subjacente ao trabalho que esta intérprete tem, que tem a ver com a palavra. A manipulação da palavra, a importância da palavra, o significado da palavra e o facto de a palavra não ser só um elemento significativo, mas ser um elemento decisivo, que pode ser decisivo. E sobre esse ponto de vista, este livro é brilhante na importância que se dá. Nós não temos aqui... É um livro que se passa num tribunal, mas nós não temos aqui nem as vítimas, nem temos aqui um elemento estranho a todo o processo do tribunal, que supostamente não tem interferência direta no processo do tribunal, mas que acaba por nos mostrar que é mais do que... acaba por nos mostrar que as palavras têm um peso que ele tem que lhe dar na tradução e que não pode ser o seu peso, mas tem que ser o peso do outro. E isso é muito interessante de se perceber. Porque se pensarmos que nós comunicamos através de palavras e a palavra foi aquilo que se criou para que a comunicação se fizesse, ainda é mais importante e ainda dá mais responsabilidade a quem a usa, como nas redes sociais, como no dia-a-dia, esse peso da palavra que pode esmagar o outro. Até porque o livro é sobre isso, é sobre a natureza humana, é sobre a ganância, é sobre o ser humano e sobre as relações uns com os outros. A palavra é o elemento que une tudo isto, que une o tribunal, que une o intérprete e que une o leitor. Enfim, é um livro muito diferente, é um livro muito profundo e é um livro que eu quase que diria que pede uma segunda leitura, depois de nós sabermos então, termos conhecimento daquilo que vulgarmente se chama a história, podermos aprofundar o livro e podermos ter uma visão diferente do livro e podermos chegar ao âmago do livro. É um livro que requer... é um livro progressivamente. Nós começamos a ler normalmente e eu pelo menos dei por mim a endireitar-me e dei por mim a olhar para o teto e a pensar naquilo que tinha acabado de ler e dei por mim a refletir naquilo que a autora queria, a fechar o livro e a pensar e depois a voltar a abri-lo, como se essa reflexão fizesse parte do tempo da leitura do livro que a própria autora impõe. É um livro brilhante a esse nível. E depois temos a própria intérprete, ou seja, a própria mulher, que também ela se está a adaptar, também ela tem uma vida fora do tribunal, que nós vamos conhecendo e também ela nos dá essas suas intimidades e também ela nos dá todos esses elementos que ela está nesse processo de adaptação àquilo que está a fazer. É um livro em que a personagem principal é uma mulher, nós sabemos isso, mas é uma mulher que não tem nome e como é um eu, porque o livro está narrado na primeira pessoa, isso vem acentuar, achei eu, essa ligação com o leitor, porque aquele eu posso ser eu. Obviamente eu não sou intérprete, mas naquele momento, houve um momento em que eu me senti aquela mulher, em que eu me senti aquela intérprete, em que eu percebi que essa união com o leitor
que a autora fazia, estava lá. O que também é muito interessante, porque se por um lado, durante a história, ela fala da manipulação pelas palavras, há de alguma forma, e muitíssimo bem feita, uma manipulação do leitor por parte desta escritora. Porque esta mulher, que é um eu e que é a narradora principal, e que a escritora constrói esta história a partir desta narradora, mas introduzindo o leitor na própria história e fazendo com que o leitor seja também ele participante, é, no fundo, uma manipulação da palavra que ela está a fazer de uma forma brilhante, que às 2x3, pelo menos esta leitora sentiu isso, mas que estava de tal forma seduzida e de tal forma embrenhada que se deixou levar por essa sedução e que se deixou levar por essa manipulação. Isso é só e apenas brilhante. Eu espero que a Quetzal, porque este não é o primeiro livro da escritora, eu espero que a Quetzal publique mais livros desta altura, porque na realidade a sua escrita é brilhante, é uma forma de escrever fabulosa e que apenas e só nos leva de uma ponta à outra do livro sem nós conseguirmos parar e sem nós conseguirmos afastar-nos dele, não só no ato da leitura, mas também pós o ato da leitura. Eu acho que este livro é daqueles livros que eu vou de vez em quando pensar nele e que vai voltar a mim, que em outras circunstâncias eu vou regressar a alguns elementos que ele me deu, porque vai ficar comigo, sem margem para dúvidas. Depois tem uma tradução brilhante da Tânia Ganho, a nossa Tânia Ganho, que para além de ser uma brilhante escritora, e Tânia, estamos à espera do próximo livro, da escritora Tânia Ganho, tem aqui uma tradução fenomenal. Mas depois de se falar tanto de palavra e se falar tanto do livro, permitam-me ler um bocadinho para vocês terem a noção do que este livro fala. É logo do princípio, que eu não quero dar grandes spoilers, mas diz assim: o elétrico ia à cunha, e a dada altura entrou um grupo grande de estudantes. Eram barulhentos, mas ao contrário de outros passageiros, que os olharam de través e desviaram a cara, eu não me importei. Pelo contrário, aproveitei a oportunidade para escutar a conversa deles, ou pelo menos os poucos fragmentos que consegui decifrar. Quando me mudei para a Haia, não falava neerlandês, ou tinha só um conhecimento muito superficial da língua. Mas as suas semelhanças com o alemão eram tantas que ao fim de 6 meses já adquiri algumas competências linguísticas. Claro que a maior parte das pessoas nos Países Baixos falavam inglês fluente e em tribunal nunca havia ocasião de falar neerlandês. Pelo que aprendi, acima de tudo, à força de ouvir na rua, num restaurante ou café, num elétrico, como fazia nesse momento. Um lugar veste-se de uma certa aura curiosa quando só possuímos uma compreensão parcial da sua língua, e nesses primeiros meses a sensação era-me especialmente peculiar. A princípio, movia-me numa nuvem de desconhecimento. O discurso à minha volta era impenetrável, mas rapidamente se tornou menos esquivo, à medida que comecei a perceber palavras isoladas e depois expressões, e agora até partes de conversas. De vez em quando dava por mim a tropeçar em situações mais íntimas do que gostava. A cidade já não era o lugar inocente de quando eu chegara. A importância da palavra, a importância da compreensão da palavra e a importância de como é que vemos uma cidade quando não percebemos a língua e como é que vemos uma cidade quando percebemos a língua. E, na verdade, isto pode ser extrapolado para um pensamento mais lato, que é, mesmo às vezes quando falamos a mesma língua, achamos que não estamos a perceber o que a pessoa quer dizer, que não estamos a perceber o que a pessoa viu, que não estamos a perceber o que é que se está a passar. E sentimos-nos assim. Depois, muito mais tranquilos, muito mais descansados quando percebemos a língua, mas se calhar muito menos inocentes. É tudo assim este livro. É um livro brilhante, é um livro que vale a pena ser lido, é um livro que eu recomendo sem margem para dúvidas. E deixem que vos diga que quero muito saber a vossa opinião sobre este livro, caso o leiam. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre intimidades. Digam-me se já leram. Se leram, digam mesmo, porque eu quero saber a vossa opinião, porque eu acho que é um livro que depende de leitor para leitor. Digam-me se estão a pensar ler e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.